Graça e paz, amados pastores, amados líderes, vamos dar continuidade, né? Estamos agora no vídeo de número 2, que se refere à aula Conhecendo a Bíblia, parte 1. Hoje vamos tratar a respeito do Velho Testamento, de suas divisões. Mas antes eu quero declarar uma bênção, uma palavra sobre a sua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, estenda as mãos dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que o Senhor te direcione, que você ministre essa aula com ousadia, com direção, cheio do Espírito Santo, que haja cura, libertação, transformação e edificação de vidas, em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o Velho Testamento, ele foi dividido em 4 partes. Vamos tratar a respeito hoje do Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Pentateuco, amados, ele faz referência aos primeiros 5 livros da Bíblia. Vamos lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? A que se refere estes livros? Eles vão tratar principalmente a respeito lá da lei de Moisés, vão abranger alguns períodos históricos da palavra de Deus, se referindo à criação dos primeiros povos, se referindo à aliança que o Senhor fez com Abraão e também se referindo ao êxodo do Egito. Então são livros muito importantes para que a gente venha compreender o princípio de todas as coisas, o princípio da criação, o momento da queda do homem, o momento em que o pecado entrou. Vamos conhecer a respeito da aliança que o Senhor fez, vamos aprender sobre os patriarcas, sobre o momento em que Israel, os hebreus estiveram cativos no Egito, aprender a respeito do seu libertador, que foi levantado, Moisés, e de cada um dos patriarcas que se levantaram, né? Que o Senhor levantou aquela época. Então, agora vamos falar a respeito o quê? Dos livros históricos. Começamos com o Pentateuco, né? Agora os livros históricos, que são 12 ao todo. Vamos lá: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes livros, amados, eles se referem a 5 períodos distintos na história de Israel. Vamos lá: o livro de Juízes, ele trata a respeito de um momento em que Israel ainda não havia rei, né? Não havia sido levantado ainda um rei em Israel, o que é chamado de um período teocrático. Nós vamos aprender lá em 1ª e 2ª Samuel, que é onde começa o início da monarquia em Israel. Nós aprendemos lá vai se iniciar lá com Saul, com Davi, com Salomão. Foram os reis que o Senhor ele levantou naquele período, dentre outros reis. Logo após esse momento, nós temos o momento do reino dividido, que acontece lá com o filho de Salomão, Roboão. Houve a divisão do reino, onde algumas tribos formaram o reino do sul e outras tribos formaram o reino do norte, também conhecido como reino de Israel. Houve essa divisão, né? Logo após vamos aprender sobre o cativeiro, né? Vai se referir ao momento do cativeiro, livros históricos, onde o Senhor por diversas vezes levantou vários profetas, exortando o povo de Israel a deixar a idolatria, a realmente se alinharem ao Senhor, à lei do Senhor. Entretanto, o povo se desviou, o povo não ouviu a voz do Senhor, o que ocasionou deles serem levados cativos, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. Após esse período, nós aprendemos aqui que houve o momento do pós-exílio, ou seja, eles saíram do cativeiro, e vai se dar lá no momento lá de Esdras e Neemias, que é o momento da reconstrução do templo. Falando a respeito dos livros poéticos agora, os livros poéticos se destacam por ter temas de gênero devocional,
né? São livros que vão tratar a respeito de cânticos, vão tratar a respeito de sabedoria, vão tratar a respeito de adoração, né? São compreendidos entre os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão. Agora, se referindo aos livros proféticos, eles tratam a respeito daquilo que o Senhor declarou sobre o povo dele através dos profetas, declarando e liberando o destino do seu povo, né? O Senhor, ele liberou palavras sobre aquele povo ali. Olha, concentram-se muito mais no que Deus falou do que em eventos históricos em que falaram da parte do Senhor. São 17 livros ao todos. Dentre eles, há uma subdivisão entre profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores, pelo fato deles terem escrito, tem uma quantidade maior de literatura. Os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores foram os que escreveram menos, por isso que é chamado de profetas menores, que são 12 ao todo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu acho muito interessante, amados, essas divisões, porque nós pode facilitar o nosso estudo da palavra de Deus. Cada um de nós, a gente pode, por exemplo, vamos estudar, vamos passar um período, a exemplo, estudando o Pentateuco e focar especificamente nessa parte. Depois vamos estudar os livros históricos. Então dentro dessas divisões, a gente escolhe estes livros e a gente vai aprender melhor, vai compreender melhor tudo que o Senhor realizou ali, como foi que o povo, a sua comunhão com Deus, como é que era aquele sistema ali. Então facilita bastante. A gente pode escolher, vamos estudar os profetas maiores e vamos aprender ali sobre aquele período, o que foi liberado através da vida deles, quais as profecias, depois os profetas menores e assim também os livros poéticos. Eu acho interessante essas divisões que a gente pode estudar por esses blocos, né, separados. Então eu quero indicar aqui para cada um dos irmãos, se você não tem ainda, escolha uma boa Bíblia de estudo, né, para que você veja. Interessante que na Bíblia de estudo, sempre no início de cada livro, ela traz ali um panorama a respeito do que aquele livro vai tratar. Então, muito mais importante do que você decorar a ordem dos livros, eu acho importante você compreender e aprender sobre o que cada livro fala, o tema a que se refere cada livro, né? Então, isso é muito importante, vai lhe trazer uma visão mais ampla e uma compreensão melhor sobre a palavra de Deus. Então, amados, vamos ficando por aqui e que o Senhor te abençoe e que o Senhor te ilumine e te dê direção na ministração dessa aula e que, em nome de Jesus, acenda dentro de você a cada dia o fogo, a fome, a sede por conhecer mais e aprender mais do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.